Olá, olá, pessoal! Muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Esse aqui é o Mundos Internos, um canal onde a gente se dedica a olhar o comportamento humano, olhar os ensinamentos filosóficos, históricos ou não, de outras vertentes teremos também. Olhamos muito para a psicanálise, porque já que eu sou psicanalista, eu tenho essa abordagem, né? Eu sei que tem outras pessoas que fazem esses estudos de uma forma muito mais para professor, assim, e aí não é muito a minha, eu vou mais para psicanálise, consigo aplicar o que eu estou fazendo aqui, esses estudos históricos, juntando com a psicanálise. Acho que está sendo meio terapêutico, espero que esteja te ajudando. Me conte aqui se está te ajudando a pensar, repensar a sua vida, repensar as suas questões, os seus valores, sua posição no mundo. Porque se não aconteceu ainda, aí eu continuo acompanhando, porque uma hora vai tocar alguma coisa em você. Esses dias um colega me abordou e falou assim: sabe aquele dia que você falou sobre fazer o oposto? Então, ó, foi ali, ó, pegou ali, ó. Então, se você não teve esse momento, aguarde, porque vai chegar. E a gente está aqui hoje, no dia 9. Vamos falar sobre sobre o rei filósofo. Diz o seguinte: pois eu acredito que um bom rei é desde o princípio e necessariamente um filósofo. E o filósofo é desde o princípio uma pessoa régia. Mussônio Rufo. O general israelense Herz Halevi acredita que a filosofia é essencial para desempenhar seu papel como líder e guerreiro. Abre aspas. As pessoas costumavam me dizer que a administração de empresas é para a vida prática e filosofia é para o espírito. Fecha aspas. Disse ele: através dos anos descobri que é exatamente o contrário. Usei a filosofia de maneira muito mais prática. Guerra e liderança requerem uma série interminável de decisões éticas que exigem prioridades, equilíbrio e clareza. É com isso que a filosofia ajuda. Platão sabia disso quando imaginou uma utopia governada por um rei filósofo. Ou filósofos deveriam se tornar reis, disse ele em A República. Ou aqueles agora chamados de reis deveriam empreender filosofia de maneira séria o suficiente. Marco Aurélio era muito literalmente esse rei filósofo. O que isso tem a ver com você? Há menos reis hoje em dia, mas todos nós somos líderes de uma maneira ou de outra. De famílias, de empresas, de uma equipe, de uma audiência, de um grupo de amigos, de nós mesmos. É o estudo da filosofia que cultiva nossa razão e ética para que possamos fazer bem o nosso trabalho. Não podemos apenas improvisar. Muitas pessoas estão contando conosco para fazê-lo corretamente. Eu acho que eu falei um pouco disso ontem, né? Acho que ontem, não sei, gente, peguei pesado, desculpa. Mas às vezes a gente tá. A gente precisa levar uns puxão de orelha, né? A gente precisa entender que, de fato, a vida não é para brincar. Ela é para ser divertida, para ser alegre, mas ela não dá para gente brincar com ela, sabe? Não dá para ser negligente, não dá para ser inconsequente. Em alguma medida a gente vai ser negligente e inconsequente, mas a gente vai aprendendo que a medida da consequência também é na medida da inconsequência, né? Da negligência. Então, é proporcional e a gente precisa ter em mente que a filosofia sim pode nos ajudar, mas mais do que ela é a decisão. A filosofia está posta, né? Ela está colocada, ela está disponível, mas se a gente não quiser, não tem o que faça a filosofia entrar na cabeça, não tem o que faça a gente mudar nosso comportamento, não tem o que faça a gente rever os nossos conceitos, a nossa moral, de entender que a moral é verdadeira e que ela é importante. Muitas vezes as pessoas fazem uma confusão. Elas acham que se você defende a moralidade, você está sendo moralista. E não é isso. Eu estou aqui, nesse exato momento, defendendo a moralidade, porque eu entendo que a moralidade pauta o bem comum. Eu não vou fazer para o outro que eu não quero que faça para mim. Eu vou respeitar porque eu quero que me respeitem. Eu vou fazer o certo porque é o certo. Eu não vou fazer o errado porque ele é o errado. Isso é moral. Agora, o que é ser moralista? É eu ser hipócrita, né? É eu não conseguir fazer uma coisa que eu sei que eu não consigo fazer. Vou dar um exemplo bem tosco. Deixa eu pensar aqui.
sei lá, eu sou um político ladrão. E aí eu falo para os outros que não podem me chamar de ladrão, que não podem me chamar de corrupto, não podem me acusar dessas coisas e que não podem fazer também. Isso é ser moralista. É eu pregar para que os outros façam aquilo que eu não faço. Percebem? A, mora, a, mora, a moralidade ela deve ser ensinada, cultivada e defendida. A moral. Eu tenho que ter a minha moral. Eu tenho que ser ético. Eu tenho que ser correto naquilo que eu faço. Não significa que eu vou acertar todas as vezes. Significa que eu estou tentando ser correto, que eu estou tentando ser ético no meu tratar com o próximo, nas coisas que eu faço na minha vida, na forma como eu faço as coisas, né? Outro exemplo aqui, não tão tosco assim. Eu reclamo muito dos políticos, certo? Os políticos eles roubam, eles enganam, eles mentem, eles desviam dinheiro, eles prometem e não cumprem. E a gente? Não está fazendo coisa parecida? E medidas diferentes? Prometo uma coisa e não cumpro. Fico dizendo que eles desviam dinheiro, que eles roubam, mas daí eu compro aquela caixinha, sabe? Que me dá acesso à TV a cabo sem eu precisar pagar mensalidade. Né? Faço um gato de luz. Uso a internet de quem não me permitiu usar. Será que eu tô sendo tão correta assim? Será que a minha ética é aplicada para a minha vida? Será que a minha ética é suficiente para a minha vida? Será que eu preciso mudar um pouquinho e aprender e subir a régua? Porque não dá para a gente ler esse livro, por exemplo, do Diário Estoico, e não mudar. Porque a gente está aqui sendo cutucado e sendo incentivado e sendo forjado na brasa a olharmos para aquilo que nós fazemos. Não é o outro, somos nós. Então, quais são as minhas pequenas ações que podem ser moralistas nesse caso, né? Que podem ser hipócritas, né? Será que eu não posso consertar alguma coisa? Será que eu não devo melhorar a minha ética, a minha honestidade, a minha busca pela verdade? Em que medida eu posso melhorar isso, sabe? Eu não tô dizendo aqui, gente, que a gente faz um monte de cagada, não. Que a gente só faz merda, não é isso. Mas eu tô dizendo que a gente também faz cagada, que a gente também faz merda. Entenderam? E que pode mudar a partir do momento que você toma consciência de que, puxa vida, isso aqui não tá legal, vou mudar isso aqui. Muda, melhore, sabe? Arrisque a você admitir que cometeu um erro e age diferente a partir de agora. Eu não sei, eu não acredito muito nesses negócios de joga pro universo, sabe? Lei da atração, essas coisas, não. Mas eu arrisco dizer para vocês que a gente vai se sentir melhor em fazer as coisas o mais correto possível? Eu arrisco dizer que sim. Mesmo algumas pessoas achando que isso é idiotice. Mesmo algumas pessoas achando que a gente é burro por não aproveitar quando todo mundo está fazendo. Mas lembra o que eu disse há uns dias atrás? O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então não importa os outros, importa você. O que você está fazendo te agrada? O que você está fazendo é bom o bastante para você? A tua régua do bom está lá em cima ou ela está mais ou menos, assim, tipo, deixa isso passar. É difícil, né? A gente se autoavaliar e falar assim, putz, estava roubando. Estava roubando o sinal da internet do vizinho, estava roubando o sinal da TV a cabo, estava roubando. É, amigo, isso é roubar. Você está fazendo? Tudo bem para você ser ladrão? É o exemplo que eu usei, tá? Mas aí você pode abrir para qualquer outra coisa que você possa aplicar esse ensinamento. Ética. Precisamos ter ética. Precisamos ter caráter. Se você está com seu caráter duvidoso, trabalhe nele. Escolha ser melhor. Porque aí a gente vai evoluir. Muito obrigada por estarem aqui. O tapa na cara não é meu, é do Diário Estoico. Então, ó,
Cadê? Ryan Holiday e Stephen Hanselman. São eles, tá? Não sou eu. É Sêneca, é Marco Aurélio, é o Rufo, tá? Culpa eles, não a mim. Obrigada por estar aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, ótimo dia para vocês. Até lá.